Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer enorme estar aqui, me tornando o meu estudo publicamente. Desde 1968, estudando as obras do Espiritismo, as obras seguras, a pureza doutrinária, estudando Jesus Cristo como o maior jurista, o maior jurisconsulto, o maior mestre que veio à Terra, em nome de Deus, e estudando as obras do direito. Não para ser esse direito que está aí, não. O direito como orientador da conduta humana. Esse é o direito que eu abracei, o direito que torna proporciona aos homens serem honestos, direitos, cumpridores do dever. Hoje nós vamos falar um tema aqui sobre renovação, embasado nesse livro, só livro seguro. Não comprem qualquer livro, só livro seguro. Não assistam qualquer palestra, não comprem, não peguem qualquer vídeo que anda por aí. Não é porque a pessoa é juiz, é advogado, é ministro que é competente para falar, não. Não entrem nessa que está por aí. Duvidem de tudo, sigam as obras seguras. Martins Peralva. O supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. É aí que entra, aqui está a base pedagógica do Espiritismo e do direito. É a renovação. Deus nos proporciona a reencarnação para nós aprendermos lidando com as pessoas com as quais cometemos crimes, erros, às vezes a própria filha, o próprio filho, a esposa. Ali nós vamos, mediante o esquecimento temporário, nos recompor. Mas para isso você precisa estudar, para se educar e ser um homem que saiba se conduzir de acordo com a lei. Só o estudo proporciona isso. Só o estudo. Por isso que você deve estudar, fazer uma programação. Estude de 1 a 3 horas por dia. Você vai ver como que você vai se modificando ali, através de livros seguros, lógico. O supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. E ele diz o que é renovação: aprender, estudar, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica. Eis a nossa finalidade, o sentido divino de nossa presença no mundo. É isso que nós estamos precisando refletir. Tem que começar pelas famílias, estudando isso. Tem que começar pela família, estudando. Só o estudo vai dar essa luz para que você renove-se na conduta correta, com a sua esposa, com o seu esposo, no serviço, na rua, respeitando a tudo e a todos, respeitando a todas as diferenças. Descendo o Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Aí é que está os ensinamentos de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem vai à igreja, vai ao centro espírita e fala o nome de Jesus, mas não estudou Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, isso demora 5 anos, 1 hora por dia, não conhece Jesus. E obviamente que não conhece Deus. É óbvio isso. É isso que nós temos que ter coragem de falar. Não adianta você ficar ouvindo vídeos, que isso não vai resolver a sua empreitada aqui na Terra. Você tem que estudar. Brilha a vossa luz, eis a palavra de ordem, enérgica e suave de Jesus, a quantos lhe herdaram o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. O melhor aluno de Jesus foi Paulo de Tarso. No início da primeira parte da vida dele, era igualzinho a nós. Igualzinho estamos hoje. Nós precisamos estudar. Ele demorou 15 anos estudando Jesus, para depois aprender a se reformar e a escrever as cartas, aconselhando aos seus irmãos a nova vida, a vida renovada. A infinita ternura de sua angelical alma sugere-nos
incisiva e amorosamente o esforço benéfico, brilha a vossa luz. É isso que Jesus quer de nós. Que nós estudemos e passemos a ser um homem e uma mulher diferente, ou seja, cumprindo as leis, aonde estivermos. Desde do momento em que você vai estacionar o carro, até o momento de você assinar um documento, de você educar. O interesse do Senhor é o de que seus discípulos de ontem, de hoje, de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida, fraterna. Como é que ainda tem gente dizendo que você pode fazer caridade sem estudar, gente? Aonde é que está o capítulo da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo? No 15º capítulo. Primeiro você vai estudar os 14 capítulos anteriores, para depois começar a exercitar a caridade. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos. Está aqui o Evangelho. Precisa ser estudado. Ele precisa ser estudado. Não pode, não adianta encostar aqui que ele não vai entrar por osmose. Claro que é muito bom ir lá no centro espírita, na igreja, no templo evangélico, assistir uma palestra, mas aquilo é só 1%, ou menos até. Não adianta ficar vendo vídeos por aí. Você tem que fazer a sua parte. 98% é a sua parte. Estudar. Pode se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento? Se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral, positiva, não faltam. Mas ele não quer. Ele só quer ficar assistindo vídeos. Ele só quer mensagem de médios de última hora. O médio é um senhor igual a nós, não tem capacidade nenhuma, às vezes, para nada. O livro, sim. O livro seguro. A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizável. É indispensável, tão somente, disponha-se ele ao esforço transformativo, estudar, com a consequente utilização desses recursos, desses meios, desses elementos, que o Evangelho e o Espiritismo lhe fornecem exuberantemente, farta e abundantemente, sem a exigência de qualquer outro preço, a não ser o preço de uma coisa bem simples, boa vontade para estudar. Se dedique, compre as obras, compre Jesus na Boa Nova e vai estudar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Compre as obras espíritas, que podem ser para qualquer religião. Não precisa mudar de religião. É só para ler livros de profundo ensinamento filosófico, embasados somente em Jesus, as 5 obras básicas. O Espiritismo é todo ele embasado em Jesus e nas leis de Deus, obviamente. À disposição de auto-melhoria. O homem, para renovar-se, tem que estabelecer um programa tríplice como ponto de partida para a sua realização íntima, para que brilhe a sua luz pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço e coragem, baseado no estudo, na meditação e no trabalho. Aqui está. Primeira coisa é estudar. O estudo se obtém por meio da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita e de outras obras educativas, como Dora Encontre, J. Herculano Pires, Paulo Freire, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nós temos várias obras para colaborar nesses ensinamentos de pessoas seguras, que você não vai achar através de vídeos, nem de certos livros Água com Açúcar. Mas nós estamos dando aqui esse caminho. É Jesus através de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos
e as cartas de Paulo, de Pedro e de Timóteo. E para todos que quiserem conhecer uma obra de filosofia profunda, comecem estudando o Livro dos Espíritos, 1 hora, de 1 a 3 horas por dia. Depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, e depois a Gênese. Nesse contexto, não existe cura, milagre, nada disso, gente. É você que vai estudar e se reformar, e se renovar. É você que vai fazer isso. O estudo deve ser meditado, por isso que eu digo de 1 a 3 horas por dia, na sequência pedagógica, assimilado e posto em prática. Para você botar em prática demora às vezes 20, 30 anos. Às vezes depende de mais 2, 3 encarnações. A fim de que transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Por isso que ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. A meditação é importante, como está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Todo dia ele marcava 1 hora para meditar, para parar o que eu fiz hoje, como é que foi minha vida. Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí ele anotava para corrigir. As coisas boas que eu fiz, essas eu vou repetir. É meditação. É você conversando com Deus no silêncio da sua alma e procurando analisar como você está no contexto, porque todo o contexto é responsabilidade só sua. E o trabalho. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais. O material, ele tem que aprender a trabalhar, ser empregado ou patrão, aí ele tem que conhecer as leis, ser honesto, ser fraterno, saber ser respeitador dos outros e de todos. O trabalho material, espiritual, que é esse que ele está fazendo com ele, estudando, meditando e se renovando a todo dia, a toda hora, sendo humilde, estudando Jesus nas bem-aventuranças para aprender ao longo de 10, 15 anos, porque não tem outro caminho, para ser humilde, ser simples, ter o coração puro, sem as impurezas que o mundo aqui oferece. E aí, o trabalho moral. Isso tudo é o que eu queria mostrar para vocês, embasado em Martins Peralva. Estudo seguro do Evangelho. É um livro para ser lido ao longo de 3 anos. Relido 2, 3, 4 vezes. Não temos outro caminho. Por isso nós estamos aqui, nesse vídeo, que não é para enaltecer a mim, a ninguém. É só para chamar a atenção pelo estudo e pela renovação, a reforma íntima. A primeira grande empreitada de um ser aqui na Terra é a reforma íntima. Quando ele se reforma, ele está praticando a caridade para com ele. Quando ele se reforma, ele começa a respeitar a tudo e a todos, praticando a caridade para com os seus semelhantes. Fora do estudo, não há como fazer isso. Grande abraço. Estudem. Parem de ser escravos da televisão, dos vídeos, de certas palestras ou palestrantes. E sejam escravos, no bom sentido pedagógico, de você mesmo, estudando e se reformando, se reconduzindo ao caminho correto pelos seus próprios esforços. Grande abraço. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.